Como é cuidar bem do intestino? Comida de verdade, basicamente, e produtos... Não comer porcaria. Fuja dos ultraprocessados, né? Nós estamos falando aqui produtos com adoçantes, com corantes, com aditivos químicos que o ser humano nunca teve contato na história da humanidade. De repente somos assolados. Leda, há 30, 40 anos atrás, quantas pessoas com Alzheimer, doença autoimune ou diabetes você conheceu? Pouquíssima. Por que hoje temos tantas próximas de nós? O que é que impactou na sociedade para gerar esse adoecimento? A péssima alimentação. Não tem a menor dúvida, né? Então mudou muito. A indústria alimentícia tem assolado a nossa sociedade. Causas de câncer, responsável por doenças, o tempo todo buscando tranquilo. Eu vou trazer a economia para o seu tempo, vou trazer facilidade para você, usa-se meu corante, usa esse produto enlatado, tá tudo pronto, tá tudo fácil. E assim a gente foi caindo nessa armadilha, até passarem-se algumas décadas e entendermos, e a Organização Mundial de Saúde, inclusive, de dizer que os embutidos e ultraprocessados são responsáveis por mais de 30% dos cânceres que vivemos hoje. Bastante, né? Muito. Bastante. E agora está vindo também uma enxurrada de remédios, remediando tudo isso. Daí começaram com essas canetas emagrecedoras, entre muitas aspas. E aí essas canetas dispararam, acionaram ali a curiosidade das pessoas em relação aos peptídeos, né? E imagino que no teu consultório esteja uma loucura, todo mundo perguntando, esse GHK-Cu, ele ajuda mesmo a produção de colágeno? A verdade. O protocolo Wolverine funciona, o bronze... Os peptídeos já existem há mais de 20, 30 anos. Pois é. Não é uma novidade, é que através da Monjaro, da tizepatida, que é um peptídeo que agora todo mundo conhece, todo mundo se foi apresentado aos demais peptídeos que já existem. E já existem há muito tempo. A tizepatida ficou de grande escala porque uma indústria farmacêutica escolheu, foi lá, pegou lá no mundo underground, que sempre existiu, nos laboratórios manipulados, e fez um trabalho científico robusto, fase 1, fase 2, fase 3, o que dá segurança agora à classe médica para poder prescrever, né, com segurança a todos os pacientes. E aí então veio a curiosidade de todo mundo conhecer os peptídeos, e aí agora veio essa abriu a porteira, uma porteira onde todo mundo acha que precisa de alguma maneira urgente usar peptídeo. Mas é interessante falarmos disso porque peptídeo, acima de tudo, não é nenhum medicamento, não é uma droga. É um grupo de aminoácidos que pode ser de 2 a 15 aminoácidos em formato tridimensional, tetra, independente. E essa estrutura de aminoácidos, ela se transforma num mensageiro, num provocador. Então ela não tem uma ação, ela dentro do seu organismo, mas ela lá no seu intestino provocar liberação de GLP-1, provocar liberação de GIP. Então são aminoácidos que vão por exemplo, o CJC, que é muito usado nos Estados Unidos para crescimento de criança. O GH é um peptídeo, a insulina é um peptídeo, só para vocês terem ideia como a gente já vive com peptídeo há muito tempo. Ao invés de usar GH, há alguns grupos que preferem usar um peptídeo que vai lá na hipófise e provoca a hipófise a produzir o GH. Então é um GH endógeno, produzido pelo próprio corpo, estimulado por um peptídeo. É mais ou menos assim que o peptídeo trabalha, assim como esse GHK-Cu cobre, que também provoca a produção maior de colágeno. Só para dizer, esse em especial já existe há muito tempo já no mercado, só que em forma de cosméticos e na pele. Então dermatologistas já trabalham com esse peptídeo há década. É que agora as pessoas querem usar injetável. O injetável ainda não tem estudo robusto para isso. Então, quando as pessoas procuram médico, é importante dizer que são poucos médicos que estão trabalhando com peptídeo, porque nós não somos chancelados a ficar prescrevendo uma droga que não tem estudo robusto para nos dar confiança e segurança como médico para prescrever. Mas os coaches e tudo mais que estão por aí, que não tem uma chancela, não tem um conselho, estão fazendo isso uma grande farra. Não, eu conheço um monte de cobaia voluntária na academia, e o assunto do momento, toda hora... Os cobaias verdadeiros, Duda, são os bodybuilders, que foram cobaias durante mais de 20 anos, aceitando usar qualquer coisa e de tudo, porque é uma realidade, são muito corajosos, né? Vamos chamar assim.
para testarem em si um monte de coisa. Então, eles vêm testando. Então, os conhecimentos que nós temos de peptídeos são todos baseados em animais e referências de percepções colhidas nas experiências daqueles usuários. Mas isso não é o suficiente para um médico estar autorizado e chancelar a prescrição. Mas isso também não impede que eu, como médico, prescreva, contanto que eu entenda que para aquela situação que aquela paciente está vivendo, todo o arsenal do mercado não funciona, eu vou testar um peptídeo com consentimento do meu paciente, mostrando a ele que é uma experimental com riscos, e ele tem que assinar um termo, eu tenho que garantir que o produto dele tem 100% de pureza. Isso traz uma série de exigências que, de verdade, quem trabalha de forma séria prefere mais ficar distante disso agora do que ficar... Eu mesmo, pessoalmente, o único peptídeo que eu trabalho hoje é a tirzepatida. Eu prefiro ficar com ele e não me colocar aí na frente de prescrição de outros peptídeos, apesar de saber que tem muita gente usando, apesar de saber que tem muita gente se beneficiando, mas eu, como médico, eu não preciso concordar com o meu conselho, mas sou obrigado a respeitá-lo. Então, assim eu faço. E quanto tempo, mais ou menos, deve demorar até esses trâmites estarem concluídos? Primeiro, alguém tem que se interessar por eles. Alguém, se diz, um laboratório grande. Para você ver nos Estados Unidos, né? Por que nos Estados Unidos funciona? Porque nos Estados Unidos você pode fazer alguma coisa que você queira e só vai se tornar proibido quando alguém provar que aquilo que você faz é errado. Aqui no Brasil, para você fazer, você tem que provar que é certo antes de começar a fazer. Então muda bastante o jogo. Lá nos Estados Unidos há uma febre, que é o que traz para cá, porque há centenas de clínicas, mas centenas, milhares até de clínicas de peptídeos, até franquias distribuídas pelos Estados Unidos. Só que elas abrem com um registro de pesquisa, research, e não como uma clínica médica. E aí, com o pretexto de ser de pesquisa e o paciente assinando o termo de pesquisa... É que hoje é só clicar no botão, você aceita, aceito. Pronto, agora, né? o Kennedy lá acabou de tirar 12 peptídeos dos banidos e colocar para dentro dos autorizados para que agora a indústria comece a fazer estudos. E aí, então, trazer robustez para que todo mundo possa usar com mais segurança e conforto. Tirou um bloqueio burocrático para todo um ecossistema ali de indústria começar a avançar os estudos. E é lógico que os preços vão disparar. Sim. Apesar de que os preços já dispararam por causa da busca e da demanda. Os preços dos peptídeos eram muito mais baratos antes dessa febre da tirzepatida. Procura e demanda, a lei da procura e da demanda, né? E as canetas da tirzepatida? A caneta, antes de falar mal dela, né? Não é falar mal dela, porque a caneta em si não é um problema, mas a maneira com que as pessoas estão usando, sim, está errado. Banalização. É banalização total. Certa? É de continuar querendo entender que para emagrecer você precisa mudar o estilo de vida. Então uma pessoa compra uma caneta, aí ela come uma pizza todos os dias. Agora com a caneta ela come só uma fatia. Então ela larga a pizza, ela não come mais uma pizza, ela come uma fatia. Quem come uma pizza todos os dias, comendo uma fatia, vai emagrecer. Mas no dia que ela larga a caneta, o que ela aprendeu com esse processo? Absolutamente nada. E o que ela volta a comer quando ela larga? A pizza inteira de novo e vai ter o seu rebote. Então, sem fazer direito, sem fazer do jeito certo, esse emagrecimento durante todo o processo, ela está perdendo massa muscular com certeza, e isso, perder massa muscular é perder saúde. E vamos dar um exemplo, uma pessoa tem 100 quilos, aí ela usa a caneta do jeito que ela quer. E qual é o objetivo das pessoas que usam de forma errada a caneta? É querer ficar sem fome, porque isso é uma novidade para muitos. Pela primeira vez não sinto fome, então agora eu não quero comer nada. Começou o grande erro. Sem comer nada, você não vai ter energia, você vai ficar prostrado, e aí aumenta-se muito a dose para tirar toda a fome, aí começa a viver todos os efeitos colaterais que a gente ouve por aí, que estão muito mais relacionados à dose do que à droga. E nessa pressa de emagrecer, o corpo começa assustado com essa pessoa sem comer por muito tempo, protege a gordura e começa a disponibilizar o músculo para queimar a gordura. Então, desses 100 quilos, a pessoa perdeu 20 quilos. A gente sabe que 30% a 40% desse peso foi de massa muscular. Então, ela perdeu ali perto de 5 quilos de massa muscular. Ai, Baracato, deixa de ser chato. Essa senhora reverteu a diabetes, ela emagreceu, ela está usando roupa pequena. Ok, não vou ser chato, tá tudo bem. Mas ela não aprendeu nada. Depois de um ano, o que vai acontecer com certeza com essa pessoa? Ela vai recuperar os 20 quilos. Só que ela não vai recuperar 15 de gordura e 5 de músculo, ela vai recuperar os 20 de gordura. Então, um ano depois, ela tem um reganho, mas ela está 5 quilos de massa magra menor do que ela já esteve. Vai sempre ter um déficit de músculo. Vai ter cada vez mais, até que um dia nem eu emagrecer. Mas se você acompanhar com a bioimpedância, você vê que não aí perdeu. esse é o jeito certo. Então, qual é o jeito certo?
Não é usar a caneta para emagrecer, mas usar a caneta para construir um novo estilo de vida. Então, aquela pessoa que nunca conseguiu comer pouco, que nunca teve vontade de ir para academia, se sente envergonhada por causa do sobrepeso, ela tem uma série de tabus. Mas a caneta que ajuda a emagrecer vai proporcionar uma ponte para que agora ela saia desse ambiente e comece. Gente, eu vou comer aquela franguinho com batata doce que todo mundo da academia come. Eu tô com pouca fome. Né? Então, qual é o primeiro ponto? Eu não uso dose para tirar fome. Eu uso dose para remover o excesso de fome. Para tirar o food noise, para tirar a compulsão. Quando você remove toda a fome, você removeu a energia dessa pessoa. E não faz sentido nenhum. Então, você tem que tirar o excesso de fome e manter fome para que ela consiga comer 2 bons pratos de frango com batata e legumes, para que ela possa ter uma carga de proteína para proteger a massa muscular. A proteína é fundamental em todas as refeições. E aí, por isso que a gente viu o apelo da proteína. Água com proteína, bebida alcoólica com proteína, lasanha com proteína. Tá tudo com o mercado proteína. entendeu, porque a sociedade valorizou, deu valor à proteína. E a indústria quer vender. Então começou a colocar um monte de E produtos. será que é verdade? Que tem proteína? Não, eles colocam uma proteína de má qualidade, mas tá lá. A questão porque assim, não adianta só você comer a proteína, tem que ser uma proteína de alto valor biológico, você tem que digerir aquela proteína. Você não vai ser aquela proteína de soja, aquela proteína de má qualidade. Então, tem que ter proteína, mas não é só proteína de carne, ovo, frango, é isso? Isso seria o ideal, mas a gente aceita a suplementação para complementar e bater a meta de proteína. Mas não é só alimentação, é cuidar do sono. Então, essa pessoa tem que cuidar do sono, manusear o estresse, praticar musculação. Mas, doutor, se eu precisasse fazer isso, eu não precisava usar caneta. Então, se usar caneta sem tomar esse cuidado, a melhor coisa que eu sugiro é compre ações da Lilly, então. Porque você vai usar caneta pro resto da sua vida. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série Hoje Nagli, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza, se Deus quiser.